Olá, boa tarde, bem-vindos, bem-vindos, sejam todos bem-vindos à nossa live de quinta, nossa live Conexão, começando agora. Quinta-feira estamos no YouTube, então quem quiser, vem para o YouTube, que a gente está começando a live lá agora, para começar a nossa receita, tá? Toda quinta-feira a gente vem aqui às 16h08 compartilhar uma receita low carb, uma receita saudável com vocês. Então fiquem ligados em todo o passo a passo, anotem a receita, porque finalizando essa live vira exclusividade para os nossos alunos do Conexão Club. Então, anota tudo aí. E alunos, prestem atenção no passo a passo e o material de apoio de vocês já está lá na plataforma. Então, sejam muito bem-vindos todos mesmo, porque a aula é para todo mundo aprender. A gente vai conversar, a gente vai falar sobre passo a passo, sobre técnicas. E hoje, uma receita muito legal, uma receita muito deliciosa, inspirada, uma receita pequenininha e simples, que é o mousse de maracujá. Eu trouxe para vocês hoje o bolo mousse de maracujá. Além de deliciosa e saudável, sem açúcar, sem glúten, essa receita ela tem um valor nutricional e agregado, porque eu vou ensinar vocês a utilizarem outras farinhas, além do que a gente tem mais costume de utilizar, que é a farinha de amêndoas, a farinha de coco, dentro da low carb. A gente vai estar brincando um pouquinho com as farinhas para trazer sabor, textura e uma personalidade no nosso bolo, tá bom? Então, vamos lá, gente, vem chegando, que eu sempre dou uns minutinhos, porque sim, o Instagram, o YouTube demora um pouquinho para enviar para as pessoas a live, então eu sempre vou dar esses minutinhos. E aí aproveitem para dizer de onde vocês são. Se já é aluna, coloca a hashtag aluna, que aí a gente pode ir conversando um pouquinho antes de começar. Sueli, boa tarde. Edna, boa tarde. Querida Rose, boa tarde. Gislaine, bem-vinda. Galerinha do Instagram, a gente está no YouTube também, se você quiser ver a bancada inteira aqui, que fica mais dinâmica a live também, corre, o link está o link tá na bio, então clica lá, vem para o canal do YouTube, se inscreve no canal para poder deixar seu comentário, que eu vou estar esperando vocês aqui também, tá bom? Salvador, Rose! Que legal! Hashtag aluna por aqui, Mônica. Primeira aula, seja bem-vinda. Neia, bem-vinda. Olá, boa tarde. Sou aluna nova, bem-vinda, Cristina. Aprendeu uma extra aqui hoje. Boa tarde, boa tarde. Jane, boa tarde. Doces da Cleo, tá sempre aqui também, né? Gente, olha lá, vou explicar de novo antes da gente começar a aula de vez, tá? Essa live toda quinta-feira eu venho com vocês aqui para ensinar uma receita passo a passo, eu falo os ingredientes, a gente tira dúvidas, é uma conexão. Tanto é que a live se chama Conexão Club, certo? Por que Conexão Club, Thalita? Porque essa aula depois ela fica exclusiva lá para os meus alunos do Club. Então, anotem tudo que vocês têm que anotar, prestem atenção no passo a passo, porque finalizando a live, ela é imediatamente retirada e aí ela fica exclusiva só para os alunos, tá? Então, eu venho, compartilho, vocês podem tirar todas as dúvidas, anotarem a receita e prestar bastante atenção aqui no passo a passo, certo? Mas depois ela não fica gravada, a aula de quinta-feira não fica gravada por enquanto, tá bom? Porto Alegre, Denise, bem-vinda. Gislaine, hashtag aluna. Vamos lá agora, gente. Olha lá, eu já estou com algumas massas aqui prontas, mas eu vou... que a massa precisa esfriar para eu montar, tá? Esse aqui eu vou fazer tipo uma tortinha. E aí aqui... vou ter que trazer para cá. Aqui eu tenho uma massinha que eu vou fazer um bolo recheado com essa massa, tá? É uma massa de maracujá, com mousse de maracujá e uma calda aí bem gostosa também de maracujá. Então, vocês vão estar aprendendo, na verdade,
3 receitas. Eu vou fazer junto com vocês o mousse e a massa do bolo, tá? Então, prestem bastante atenção. Essa receita do bolo, gente, é um bolo um pouquinho mais, né? Vamos dizer assim, menos simples do que eu normalmente venho apresentar para vocês nas lives, né? Ela tem um pouco, o método de preparo é um pouco diferente, mas não deixa de ser simples. Só precisa prestar um pouquinho mais de atenção nesse método de preparo, tá? Por quê? Porque a nossa massa branca é uma grande dúvida aí, uma grande curiosidade também de todo mundo para fazer massas brancas low carb. E olha só, tô vindo aqui entregar para vocês esse conteúdo, tá? Então, a gente vai fazer essa massa de maracujá e ela é muito versátil, porque você pode estar aí saborizando com outros cítricos, né? Pode ser de limão, pode ser uma massa de laranja, se você quiser. Mas de maracujá fica muito gostosa e deliciosa de verdade, tá? Boa tarde, Rosângela. Oi, Rê. Boa tarde. Então, vamos lá, galera. Eu vou fazer primeiro o mousse, que é simples, e eu preciso dele um pouco mais firme, depois a gente vai para a massa. Como eu já tenho massa aqui pronta, então eu não vou precisar esperar ela ficar pronta para a gente estar finalizando o bolo, tá? Gente, esse mousse, ele é super leve, eu tenho o hábito de comer ele quase que toda semana, porque ele é muito simples de fazer. Os alunos já têm essa receita. A gente fez uma vez essa receita numa semana low carb, que a gente fez junto, um desafio. A gente fez esse mousse de maracujá, e eu também trouxe para vocês já esse mousse de maracujá num dia que eu ensinei receitas de café da manhã, 7 dias, né, de café da manhã, low carb cetogênico, foi bem bacana, tá? Então, esse mousse vocês podem fazer tanto para mousse sobremesa, vocês podem fazer para mousse, né, potinho, vocês podem fazer para rechear o bolo como eu vou ensinar hoje, certo? Porém, você tem que ter um pouquinho mais de prática para fazer o bolo recheado. Mas fazer o bolo com a cobertura, como eu vou mostrar agora, é muito simples, tá bom? Eu acho maravilhoso porque eu adoro coisa cítrica, né? Então, ele vem, a gente utiliza o iogurte natural e o creme de leite junto e mais a polpa de maracujá. Então, ela é bem azedinho mesmo, bem cítrico. Se você não gosta ou não pode consumir o iogurte natural, você pode estar substituindo tudo por creme de leite e colocando na receita. Aí não vai ficar tão azedinho, mas eu gosto assim, chega a salivar só de falar num azedinho aqui, de tanto que eu gosto, tá? Deixa eu pegar uma espátula. Eu vou fazer ele com a polpa do maracujá fresco, tá? Se vocês não gostarem das sementinhas, vocês podem estar batendo a polpa, depois peneirando, ou como eu faço, eu bato bem a polpa, deixo bem, né, fininha essa sementinha, porque na sementinha tem ali um valor nutricional também, que é bem importante para o nosso organismo, não só a questão do ser o doce, né? Então, sempre que a gente puder acrescentar, agregar, né, valor nutricional dentro dos nossos doces, fica muito mais interessante, além de já ser sem açúcar, né, e mais natural, certo? Então, o que eu vou fazer primeiro? Como eu tenho a polpa do maracujá, eu quero bater essa polpa para deixar ela bem fininha. Ó, eu tô aqui com uma polpa do maracujá fresco, tá? Pesa em média, gente, eu comprei 6 hoje, pesei todos. Eu tinha pequenininho, grande, teve um que chegou a 140 gramas. Mas a média deles dá em torno de 90 gramas, tá? Uma polpa de maracujá. Então, se você for substituir pelo suco, né, concentrado, presta atenção para não ter açúcar nesse suco, tem que ser o suco concentrado mesmo, pode colocar 90 gramas, que vai funcionar também, tá? Se você quiser um menos cítrico, aí você coloca menos, tá? Aqui no mousse não vai interferir, só vai mudar o sabor do mousse, tá? Então, eu tô aqui, ó, 90 gramas. Vou botar um pouquinho mais, gente, ó, que eu gosto de bem azedinho. Botei 100 gramas aqui no meu. Da polpa do maracujá.
Estão anotando? 90 gramas, que é um maracujá médio, tá? Não sei como é que se você chega no supermercado só tem um tamanho, você não vai saber se é médio, né? Por isso que eu gosto de falar o peso. E aí eu vou vir com o iogurte natural. Gente, iogurte natural sem açúcar, tá? Sem nada no iogurte. Então, eu vou usar 300 gramas. Do iogurte natural. Thalita, pode ser leite de coco? Antes que vocês perguntem, pode ser leite de coco, mas vai ficar o gosto, o sabor do leite de coco, certo? Então, fica a critério de vocês, tá? Vocês têm que começar a pensar nesses detalhes, né? Que a substituição, a primeira coisa que vocês têm que pensar é o sabor, certo? Então, é a mesma coisa, gente, em massas de bolo, né? Em tudo, né? Que você vai fazer. Os doces saudáveis, quando a gente começou a fazer doces saudáveis, eles foram discriminados, ainda tem, né? Ainda sofrem um pouquinho justamente por isso, porque as substituições eram feitas de uma maneira errada, ou, né, não sei, 880, troca tudo, não faz mix, não pensa no que está fazendo, e acaba que os doces ficam tudo com o mesmo gosto, ou, muito importante também, que eu gosto de falar muito para os meus alunos, é a apresentação, gente. Não é porque é um doce saudável que a gente não vai fazer uma apresentação bonita. Bem pelo contrário, é um doce saudável, tem um valor aí maior, né? Investido maior do que um doce clássico, normalmente, um doce tradicional. E mesmo se for só para a gente comer, é questão de merecimento. Eu gosto de sentar, arrumar a mesa, quando eu quero comer um doce bonito, eu enfeito ele, decoro ele como eu gostaria que alguém me servisse. Então, a gente tem que, às vezes, mudar um pouco a nossa mentalidade e trazer valor nessas questões também para os nossos doces, tá? Pode ser iogurte de kefir, sim. Tá? A Viviane está perguntando se pode ser iogurte de kefir. Pode ser, tá? Então, aqui, ó, gente, coloquei no liquidificador. Vai dar um pouco de barulho agora. Eu vou bater porque eu quero triturar bem essa sementinha, tá? Então, ó, mãozinha no ouvido. Show. Não vou bater tanto para não judiar tanto de vocês. Olha lá, galera. Nossa. Como eu falei, se vocês não gostarem das sementinhas, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar. Vocês podem passar pela peneirinha e tirar a sementinha. Eu gosto da sementinha, mas eu vou ilustrar aqui para não ficar nenhuma dúvida, tá? Então, vem aqui o iogurte ralinho. Aí você passa pela peneirinha, tá? Não aconselho bater com água e depois passar na peneira, porque vai ficar com gosto de água o seu mousse, tá? Então, se você quiser tirar a sementinha, você faz isso. Se você não quiser tirar, é só continuar ali do jeitinho que tá, que vai ficar maravilhoso, tá? E a sementinha fica toda aqui, tá? Deixa eu tirar as maiorzinhas aqui. E aí ficou toda aqui a sementinha, certo? Lembrando que isso é só se você quiser realmente tirar a sementinha. Aí você retorna. Para o liquidificador. Então, na verdade, esse primeiro passo aqui do mousse
é só para triturar a sementinha, certo? Se você for usar polpa, você pode jogar todos os ingredientes aqui dentro e aí você bate de uma vez só, tá? Então, eu coloquei 90 gramas de polpa de maracujá, coloquei 300 gramas do iogurte natural. Aqui eu estou entrando com o adoçante, 40 gramas de adoçante, no meu caso estou usando o eritritol, mas você pode utilizar o que você quiser. E eu vou vir com 150 gramas do creme de leite, tá? Aqui pode ser o creme de leite fresco, pode ser o creme de leite de caixinha. E agora sim, eu vou para o liquidificador e eu vou bater por mais tempo, porque é aqui que eu dou, né, a textura real do meu mousse, tá? Então, eu vou bater mais um pouquinho. E enquanto eu bato, eu vou dissolver a minha gelatina, tá, gente? Eu tô aqui com gelatina incolor, né, sem sabor, incolor. Vou colocar aqui, vou hidratar essa minha gelatina. Então, como é que eu hidrato gelatina? Você vai comprar a sua gelatina em pó, sem sabor, incolor, e você vai ler o rótulo lá da embalagem e diz as proporções certinhas para você hidratar a sua gelatina, certo? Eu, como uso sempre a mesma, eu já sei as quantidades, tá? Então, aqui eu hidrato ela. E levo para o micro-ondas. Gente, cuidado. A gelatina, ela tem uma temperatura ideal para você dissolver ela. Se passar muito dessa temperatura, diz tudo na embalagem, tá? Vocês podem ir lá, vai dizer bem certinho, vocês vão ler. Muda um pouquinho de marca para marca. Se você passar, né, ferver essa gelatina, ela não vai gelatificar. Gelatificar? Assim que se fala? Gelatinizar? Eu sei, alguém me ajuda. Ela não vai ficar firme, tá? Ela vai perder o ponto dela. Você que usa o agar-agar, já é o contrário. Em alta temperatura ele ativa e aí gelatiniza, né? Fica firminho, tá? E a gelatina, se você ferver na hora de dissolver ela, ela ferveu, pode descartar, que não vai funcionar o teu doce, tá? Então tem que ter bastante cuidado e eu de pouquinho em pouquinho. Então eu vou botar 30 segundos, desculpa, eu vou botar 10 segundinhos no micro-ondas e enquanto isso eu vou bater o meu mousse para ele ficar bem aerado, tá? Então eu vou levar a gelatina para o micro-ondas, deixar 10 segundinhos, já hidratou. Agora eu vou aquecer ela 10 segundinhos, tá? Então, vamos lá. Vou repetir os ingredientes que eu usei até agora, tá? Eu usei uma polpa de maracujá, eu usei 150 gramas de creme de leite, 300 gramas de iogurte natural, 40 gramas de adoçante. Vou colocar agora, vou adicionar 5 gramas, 8 gramas, me desculpa, 8 gramas de gelatina. 8 gramas de gelatina para você ter uma consistência bem firme do mousse. Como eu vou utilizar ele para um bolo recheado, eu vou estar utilizando 8 gramas. Se você quer uma consistência do mousse simplesmente para você degustar com uma sobremesa, pode colocar entre 4 e 5 gramas da gelatina. Combinado? Entendido até aqui?
Se você quiser acentuar o sabor doce, como os nossos adoçantes não têm o poder dulçor tão grande, né, quanto o açúcar, você pode estar colocando entre 3 e 5 gramas de estévia para aumentar o poder dulçor aí do seu mousse, tá? Também é uma opção para você estar deixando mais gostoso o seu doce, tá bom? E agora eu vou ligar de novo, vou ligar o liquidificador e vou adicionar a gelatina, tá, gente? A minha gelatina tá toda derretidinha, não ferveu. Importante, não pode ferver, tá? Certo? Até aqui, deixa eu colocar isso aqui para cá. Deixa eu organizar minha bancada, gente, porque eu não gosto de bancada bagunçada, que eu acabo ficando atrapalhada. Ficando atrapalhada. Gente, aqui é um toque especial que eu tô dando para vocês. O mousse lá já está 100% prontíssimo para ser consumido, certo? Mas lembrando, como eu vou usar para recheio de bolo, eu vou intensificar um pouco esses sabores colocando um pouco de chocolate branco, tá bom? Cadê minha tigelinha agora que eu levei para lá? Então, eu vou colocar apenas 40 gramas do chocolate branco, tá? Então, vou botar aqui. Eu acho maravilhoso. Lembrando que isso aqui é opcional, tá, gente? O mousse já tá pronto. Eu tô ensinando uma nova versão para vocês. Aqui, vou derreter agora o meu adoçante, meu chocolate. Enquanto isso, deixa eu responder umas perguntas aqui. Camila, alguma dica para adoçar sem ser adoçante? Geralmente, crianças menores não podem com açúcar e nem adoçante. Camila, o maracujá, ele é bem cítrico, tá? E aí, você pode servir desse jeito. Não tem outra coisa para você estar adoçando. Você tem alguns truques para acentuar, né? Trazer essa lembrança do sabor doce. Uma é você retirar o iogurte e usar tudo com creme de leite, que é mais adocicado, vai tirar um pouco do cítrico, vai ficar só do maracujá. Outra é você tá utilizando a baunilha, utilizando uma pitadinha de canela, que vai realçar também um pouquinho do doce, tá? Mas, enfim, gente, quem já me acompanha sabe que eu tenho 2 meninas e eu sirvo para elas, prefiro servir com adoçante eritritol, com adoçante natural, do que colocar açúcar no meu mousse, tá? Você tem a opção de estar utilizando uma gelatina sem açúcar, mas ela vai estar utilizando outros adoçantes que a gente desconhece, né? Ou misturas de adoçantes, então eu prefiro utilizar um adoçante natural e também não é uma sobremesa que vai estar comendo diariamente, né? Então, ou utiliza uma fruta que é mais doce, né? Se for pensar só nas crianças, utiliza uma fruta que é mais doce. O próprio morango, ele é cítrico, mas ele é um pouco mais adocicado do que o maracujá, tá? Mas aí o ideal seria estar utilizando outras frutas para o mousse, tá bom? Pessoal que está no Instagram, estamos no YouTube. Você pode ver melhor, o link está na bio, tá?
Ó, tô aqui com o meu chocolate. Vou deixar mais 10 segundinhos. Isso mesmo. Pessoal que está chegando agora, vai perguntando aí os ingredientes e quem estava antes vai ajudando. Vai ajudando os atrasadinhos. Galera, olha lá, eu já estou com o meu chocolate derretido, tá? Ó, são 40 gramas, tá? Não é muito. Se você quiser colocar mais, também não tem problema, tá, gente? Essa receita do mousse, você pode fazer o seu gosto, tá? Eu tô te dando aqui os ingredientes do jeito que eu gosto, mas essa receita, ela se adapta com as quantidades dos ingredientes de acordo com o que você queira fazer de diferente, né? Ó, tô aqui com o meu chocolate. Eu vou ligar o liquidificador de novo. Como essa minha mistura tá molinha, eu não corro o risco de deixar cristalzinhos de chocolate, tá? Certo. Gente, aqui, quanto mais você bater, mais cremoso, mais bolha vai dar no seu mousse, tá? Então, assim, quando é mousse, você pode bater bastante, porque o mousse ele fica bem aerado, certo? Tem outros métodos de preparo de mousse? Tem um método para você adicionar agora um chantilly, tem várias maneiras de fazer o mousse, mas eu estou trazendo aqui uma maneira prática e fácil para vocês estarem fazendo em casa, tá? Em casa e sem mistério algum, né? Você pode fazer uma quantidade menor também e consumir no seu dia. Eu faço isso aqui, gente, de manhã para comer no lanche da tarde, às vezes só o mousse, tá? Mas daí eu não coloco chocolate. O chocolate, como eu falei lá no início, prestem atenção, não é só anotar a receita, prestem atenção aqui, galera. Como eu falei para vocês, como é uma receita para usar no bolo, né? Bolo mousse de chocolate, eu coloquei o chocolate branco para dar um pouquinho mais de textura, para trazer aquela essência de baunilha também, e mais um adocicado para o mousse de maracujá, tá? Vou fazer uma coisa. Que eu gosto de fazer antes de levar para a geladeira. Eu vou provar. Prova, vê se está no seu gosto. Se precisar um pouquinho mais de adoçante, coloca um pouquinho mais de adoçante. Lembrando que o eritritol ele não vai adoçar o seu doce, ele vai trazer um equilíbrio com o cítrico, com o ácido. Mas aí, se você quiser mais doce, ou aumente um pouquinho a quantidade do chocolate, ou uma pitadinha a mais da estévia, tá? Vou levar para a geladeira agora. Para você consumir, fica na geladeira entre 2 a 4 horas, tá? E para você fazer o recheio de bolo, 2 horas, 1 hora às vezes, já tá bom, porque você precisa de uma consistência mais molinha para fazer as camadas e aos poucos você ir decorando esse bolo, tá bom? Gente, eu uso o chocolate da Gobest adoçado com o eritritol, tá? Vocês têm outras opções de adoçante lá, mas eu uso com o eritritol, tá? Isso. Vamos lá para o bolo agora, galera? Pausamos aqui. Deletamos. Mousse. Vamos para o bolo agora, que eu quero rechear esse meu bolinho aí, deixar maravilhoso até o final dessa live, tá?
Galerinha do Instagram, estamos no YouTube. Quem quiser vir para o YouTube, corre, vem para o YouTube, que a gente está aqui com a bancada inteira à vista. Certo? Finalizamos o mousse. Vamos agora para o bolo. Gente, o que eu tenho para falar para vocês do bolo? É um bolo espetacular. Quem gosta, como eu, desses sabores mais cítricos, né? Quem gosta aí de personalidade nos seus doces, quer comer alguma coisa diferente, saindo do chocolate, saindo da cenoura, saindo do coco. Essa opção é muito bacana e muito gostosa para você estar fazendo, né? Para o lanchinho da tarde, para um café com as amigas, para você comercializar também, tá? É um bolo bem diferente, com certeza vai ter saída para os seus clientes, certo? Porém, o método de preparo dele é um pouquinho mais trabalhoso, mas muito fácil também, certo? As massas brancas de bolo low carb, elas precisam de um pouco mais de estrutura, porque normalmente nas massas escuras a gente utiliza mais a farinha, farinhas que dão estruturas para nossa massa, que são as farinhas um pouco mais escuras, as oleaginosas mais escuras, tá? Quando a gente faz massa branca, a gente quer um bolinho mais branquinho, então a gente vai precisar utilizar farinha de amêndoas, farinha de macadâmia, que tem o hábito de usar, eu uso mais a farinha de amêndoa mesmo, e a gente precisa complementar essas farinhas para dar estrutura. Outra coisa que a gente não pode utilizar na massa branca é o cacau. O cacau dentro da massa low carb, ele não tem só a função de saborizar, ele tem a função também de secar um pouquinho a massa, né, e reter um pouquinho os líquidos da massa. Então, por isso que você já deve ter visto aí muitas massas bolo de limão, né, massas mais claras, massas brancas low carb, bem úmidas e muitas vezes, né, com aquela textura de omelete que vocês falam bastante. Então, a gente precisa de alguns segredinhos para deixar essa massa bem gostosa e um pouco de treino também, tá? Então, fez a primeira vez, não ficou tão gostoso como você esperava, treina, porque provavelmente alguma coisinha no meio do processo aí você falhou, ou esqueceu, ou tem que melhorar um pouquinho, tá? Mas tudo é treino, né? Eu falo para as minhas filhas, tudo é treino, você não nasceu sabendo tudo, não aprendeu a caminhar, tentando, experimentando, então a gente precisa disso também. Uma das técnicas que a gente utiliza é fazer pelo método espumoso. O método espumoso para fazer bolo, ele consiste em bater as claras até o ponto de neve e aí depois misturar o restante dos ingredientes. Isso faz com que a gente tenha mais ar na massa, ganhe mais estrutura também na nossa massa branca low carb, tá? Então aqui eu já bati, já adiantei esse passo e é muito simples. Você vai separar as gemas das claras, vai bater as claras em neve, ponto de neve, tá? Na batedeira, até ali. Chegou no ponto que você quer, vai adicionar o adoçante ou açúcar, se você não está fazendo restrição, que é só um bolinho saudável, um bolo funcional. Pode botar o açúcar também, que vai funcionar super bem, tá? Mas no caso aqui, eu estou utilizando o eritritol de novo. Thalita, posso usar o xilitol? Pode usar o xilitol. Se você não tem nenhuma intolerância ao xilitol, pode usar o xilitol também. Porém, lembrando, xilitol para massas de bolo, deixa o bolo um pouquinho mais úmido, eritritol para massas de bolo, deixa um pouquinho mais seco. Tem vilão e mocinho? Não tem. A gente só tem que aprender a trabalhar com os dois para a gente saber utilizar o que eles têm de bom aí nos preparos que a gente está fazendo, tá? Então, isso aqui eu já fiz aqui, tá? Botei 3 claras, bati em ponto de neve e adicionei 100 gramas de adoçante nas minhas claras, bati de novo e, ó, tá bem fininha, tá? Aí, eu vou utilizar o liquidificador que tem gosto de maracujá, tá, gente? Vou utilizar o mesmo aqui. Vou esquentar, galera. Eu tô precisando de café hoje. Tô precisando de café. Quem aí precisa do café no meio da tarde? Eu tomei pouco café hoje pelo consumo diário que eu tenho hábito de tomar. Eu tomei pouco. Tomei muita água hoje. Tomei muita água com limão. Mas tomei pouco café, porque estou sentindo falta do café. Pronto. Um golinho de café. Então, vamos lá. Bati as claras em neve, 3 claras, 100 gramas de adoçante, certo? Prestem atenção que eu não vou repetir depois, tá? Só tô falando agora. Aí, como eu tenho a polpa do maracujá, eu vou usar o liquidificador de novo, tá?
Se você for utilizar só o suco, não tem necessidade de vir para o liquidificador. Então, aqui, na verdade, é um método que a gente fala... são dois métodos juntos, né? Então, eu vou usar o espumoso e o método direto, que seria o método de liquidificador, certo? Então, mais uma vez, eu estou com a polpa e é assim que eu estou ensinando vocês, ó. Tá, aqui eu já misturei os líquidos aqui para ser mais prático, tá? Então, aqui eu tenho o óleo de coco, tenho o leite de coco e tenho a minha polpa de maracujá. Tá tudo aqui dentro, tá? Como eu tô com a polpa inteira, com as sementinhas, eu quero essas sementinhas dentro do meu bolo, eu vou colocar no liquidificador. Porque eu vou triturar essa minha polpa de maracujá. Então, aqui dentro do liquidificador, eu coloquei uma polpa de maracujá, que eu falei antes, em média, 90 gramas dessa polpa, se você for utilizar o suco, né? 90 gramas do suco concentrado de maracujá. Coloquei, deixa eu lembrar, eu acho que 100 gramas de leite de coco. Pode estar utilizando outro, pode estar utilizando leite de amêndoas também, tá? Mas o leite de coco combina super bem com esse nosso bolo, tá? 100 gramas do leite de coco e 80 gramas do óleo de coco aqui nessa receita. Pode ser feito com manteiga também. A manteiga vai trazer justamente aquele cheirinho, né? Aquele bolo afetivo lá, dos bolos antigos de vovó. Então, é muito bacana você experimentar também com a manteiga. A manteiga tem que ser aquecida, tá? Não é ferver. Ela é morninha, vai entrar em estado líquido aqui no liquidificador, certo? E vou colocar as 3 gemas. Eu usei as 3 claras lá e vou colocar as 3 gemas aqui no liquidificador. Então, o que eu fiz? Eu coloquei todos os líquidos dentro do liquidificador e as claras com adoçante eu bati até ponto de neve. Vou lá triturar e aí vocês tirem as dúvidas de vocês. Cadê a tampinha? Gente, aqui vocês precisam bater e triturar as sementinhas do maracujá até um ponto que não fique desagradável para você estar mordendo e comendo o bolo, tá? Então, deixar as sementinhas muito grandes vai ficar estranho para você morder o seu bolo. Agora, deixar elas trituradinhas, fica até um charme dentro da massa, aqueles pontinhos pretinhos na massa, tá? Eu acho, pelo menos eu acho, né? Acho bonitinho. E agora, eu vou vir com os ingredientes secos, vou peneirar todos aqui, tá? Usei a minha peneira, minha peneira grande, usei lá. Sueli, pode ser leite de coco de garrafinha? Sim, Sueli, eu uso só de garrafinha, tá? Certo, gente? Então, vamos lá. Vou agora misturar os ingredientes secos, tá? Depois a gente repete cada passo da receita de novo, tá bom? Então, aqui eu vou vir com a farinha de amêndoas. Thalita, por que você tá peneirando? Porque, gente, a massa branca, ela precisa de muita leveza. Muita leveza para o nosso bolo, tá? Então, não pode ser uma farinha muito pesada. Como eu sou contra vocês ficarem dependendo de farinhas perfeitas, porque a gente não vai encontrar farinhas perfeitas, tô com a peneirinha errada, gente. Deixa eu pegar aqui, ó.
Vamos ver se consigo secar agora. Como a gente não pode ficar dependendo de farinhas perfeitas, a gente pode fazer as nossas em casa, tá? Então, como eu falei, como é um bolo que depende um pouco mais de uma farinha mais leve, eu vou passar na peneirinha, mas não tem problema a sua farinha ser um pouco mais grossa. Você pode ou bater no liquidificador essas partezinhas mais grossas que vão ficar, ou você pode triturar ela antes de vir aqui pro bolo, tá? Estou aqui na peneirinha. Quem tiver pergunta, galera, aproveita essa parte que eu não preciso de tanta concentração. Ó, ficou os pedacinhos, gente, eu vou colocar aqui, ó. Isso aqui é expertise, não é nada de... É truque, na verdade, que a prática na cozinha dá pra gente, a vivência, tá? Por isso que eu falo, não é só receita e estudar, não, gente. Quem vive a cozinha, quem vem, põe a mão na massa, a gente vai aprendendo alguns truques, tá? Ó, ficou aqui, coloquei. Gente, eu coloquei aqui... eu não quero falar errado, tô colando aqui na minha receita. 100 gramas de farinha de amêndoas eu coloquei aqui, tá? Depois eu coloquei 20 gramas de farinha de castanha de caju. Só 20 gramas? Só 20 gramas, porque a farinha de castanha de caju é escura. E eu quero deixar essa massa mais branquinha possível. Então, eu vou colocar só a quantidade que vai me auxiliar a dar estrutura para esse meu bolo, certo? Agora eu coloquei 30 gramas de farinha de coco. Farinha de coco clara, tá, gente? A farinha de coco escura, ela é da fibra, né, da casca do coco. Então, ela não é, ela é muito fibrosa, ela retém mais líquido do que a farinha branca, ela fica essa textura dentro do bolo e é escura. Então, ela é ótima para fazer farofa, ela é ótima para fazer esses empanar, para fazer esses outros preparos, tá? Mas, uma borboletinha, gente. Mas para fazer massa de bolo, você não pode fazer massa de bolo com essa farinha de coco escura, tá? Então, sempre vai na farinha de coco clara para fazer as massas de bolo e ela bem fininha. Se você não conseguir aquela bem fininha, passa na peneirinha e faz que nem eu, depois tritura o resto. E aqui, gente, eu tô com a farinha de maracujá. Olha que beleza! Ela é ótima, tem um valor nutricional incrível, ela vai dar uma personalidade para o seu bolo, ela vai acentuar os aromas do maracujá dentro da sua massa. Só que ela é, vocês estão vendo? Ela é mais escurinha, ó, tá? Então, quem não quiser essa farinha mais escurinha, você pode estar substituindo pela farinha de linhaça sem problema algum, tá? Ó, ficou aqui umas sementinhas, eu jogo para cá. Então, você pode substituir pela farinha de linhaça. Vamos lá de novo? Que eu gosto de ir com calma sim, porque aqui eu sei que tem gente que está começando, eu sei que tem gente que já é minha aluna e já tem experiência, eu sei que tem gente que já trabalha com doces saudáveis, mas eu gosto de atender todo mundo com calma, e foi assim que eu comecei, e vamos continuar desse jeito, porque eu quero que todo mundo saia daqui aprendendo essa receita, tá? E às vezes os acelerados acham que entenderam tudo e muitas vezes se perdem no meio do caminho. Então vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu adicionei todos os ingredientes secos, que são as farinhas. Então eu coloquei 100 gramas de farinha de amêndoas, coloquei 30 gramas da farinha de coco, 40 gramas da farinha de maracujá. A farinha de maracujá você pode substituir pela farinha de linhaça ou até pela farinha de limão. Gente, a farinha de limão deixa um sabor muito gostoso também. Também tem um valor nutricional bem bacana para estar agregando aí ao seu bolo, né? Deixar esse bolo além de saudável, além de low carb, né? Sem açúcar, sem glúten, saudável de verdade, tá?
Ou também você pode fazer um mix dessas 3 farinhas. Essas 3 farinhas vão auxiliar no quê? Elas vão auxiliar no sabor, vão dar personalidade, mas também vão dar liga para sua massa, tá? Então, você pode estar utilizando. A farinha de maracujá, ela vai deixar um amarguinho no final da sua receita, se a sua farinha não for 100% novinha. Se você achar, na primeira vez que você fizer, achar que ficou muito amarguinho o seu bolo, você pode estar fazendo um mix dessa farinha com a farinha de linhaça, vamos dizer que é a farinha mais comum que você tem em casa. Então, no total, são 40 gramas da farinha de maracujá. Então, você pode colocar 20 gramas da farinha de maracujá e 20 gramas da farinha de linhaça para trazer um equilíbrio, né, de sabores para sua massa. Pode fazer esse mix sem problema algum. Se vocês quiserem experimentar novos sabores, então adiciona a farinha de maracujá. Se você for fazer um bolo de limão, você pode estar utilizando a farinha de limão aqui, que fica excelente também, tá bom? A farinha de castanha, depois adicionei a farinha de castanha de caju, tá, gente? São apenas 20 gramas de farinha de castanha de caju. Ela pode ser substituída pela farinha de amendoim nesse caso. Sem problema algum, você pode estar utilizando 20 gramas de farinha de amendoim. Ela é mais clarinha, então ela vai deixar o seu bolo um pouquinho mais clarinho também, tá? Fechou? Os ingredientes secos estão aqui. Lembrando que aqui nos líquidos eu coloquei 3 gemas, coloquei uma polpa de maracujá, que é entre 90 gramas de suco concentrado ou 90 gramas da polpa de maracujá, coloquei 100 gramas de leite de coco e 80 gramas de óleo de coco ou manteiga derretida, tá bom, gente? Manteiga em estado líquido, né? Bati tudo. Como eu coloquei aqui as sementinhas maiores, eu vou bater de novo no liquidificador, tá? Certo, agora vamos finalizar tudo isso. O meu forno já está pré-aquecido, 180 graus, tá, gente? 180 graus. Deixa eu só organizar aqui, como eu falei, não gosto de bancada bagunçada. A pia pode estar bagunçada, a bancada não pode. Senão, não consigo trabalhar com a bancada desorganizada. Então, vamos lá. Ó, aqui estão todas as minhas farinhas peneiradinhas já. Gente, faltou, ó, vou adicionar nos secos o fermento. O fermento e a goma xantana. São 10 gramas de fermento, 10 gramas de fermento e 2 gramas de goma xantana. Gente, é 2 gramas. Essa massa já é úmida. Se você colocar mais de 2 gramas, essa massa vai ficar com aquele aspecto omeletudo, tá? Não vai ficar legal. É 2 gramas apenas de goma xantana. Você também pode fazer sem a goma xantana. Não vai ficar uma massa tão elástica, mas fica uma massa bem gostosa. Vamos lá? Agora, gente, eu vou adicionando os líquidos aqui. Nas minhas farinhas. Ó. E aos poucos eu vou colocar as claras batidas com adoçante, tá? E olha lá, de baixo para cima eu vou incorporando
as claras na minha massa, tá? De baixo, faço a volta e misturo, tá? É importante eu manter esse volume das claras, que isso vai fazer, né, com que meu bolo cresça e também dê estrutura para minha massa, certo? Mas também é importante que a gente dissolva bem essa clara para não ficar nenhuma pedrinha aí de clara no meio da minha massa quando estiver pronto, tá? A gente tenta organizar a cozinha, mas quando vê tem louça de novo, né? Olha que massa linda! Uma massa bem aerada, é uma massa leve. Tô só tirando todas as pontinhas brancas que tem aqui, tá, gente? Ó. Massa branca, lindona, tá? Vamos lá, raspar o fundo para ver se não ficou nem uma pedrinha de farinha e nem uma pontinha da clara batida, certo? Gente, aqui eu tô utilizando a forma Ballerine, 16 centímetros de diâmetro, tá? Porque ela tem essa parte aqui mais baixa e é aqui que eu vou botar o nosso mousse para rechear esse bolo, tá bom? Mas você pode fazer tanto na forma suíça, no caso eu tô aqui com a pequenininha, que essa aqui é 15 centímetros, mas também você pode fazer um bolo grande, tá? Um bolo grande, se você só for consumir o bolo com uma calda de maracujá, né? Você pode fazer o bolo aqui, essa aqui tem 23 centímetros de diâmetro, tá? Dá um bolo grande desse para você fazer. Eu fiz também na forma de 15 centímetros de diâmetro, que eu vou fazer camadas, tá? Com o mousse de maracujá, eu vou fazer esse bolo aí em camadas. Depois eu mostro para vocês ele pronto, tá bom? Então, vai dar essa receita. Rende um grande, 22 centímetros, ou 3 pequenos, entre 250 gramas do bolo, tá? Vou colocar aqui. Vou fazer mais alta essa, então lá eu fiz baixinha. Gente, eu vou fazer 2 de 300 gramas. gramas. E aí, lembrando, como eu coloquei a goma xantana, eu preciso ajustar aqui o meu bolo, senão ele vai ficar daquele jeito que eu colocar aqui na forma, tá? Ele não é igual a farinha de trigo, que ele vai baixar, tá? Então, eu gosto de dar uma sacudida aqui. Pronto, para não dar barulho para vocês. Para tirar o ar. E essa massa fica bem certinho, tá? E aqui, eu coloquei nessa aqui, gente, 450 gramas, tá? Não, foi 400 gramas. Então, ajeito como eu quero que ele cresça. E dou as minhas batidinhas.
Não muito também, gente, senão vocês vão expulsar o ar todo, tá? É só uma batidinha para sair as bolhas que ficam embaixo, na verdade. Como essa massa é difícil, né, de modelar, porque tem alguma chancana, às vezes fica um espacinho aberto lá no fundo, tá? Ó. Forno pré-aquecido, 180 graus. A forminha pequena vai entre 20 e 25 minutos, tá? No forno. Se for a grande, vai entre 30 e 32 minutos, tá bom? O nosso bolo. Tamanho das formas, acabei de falar, tá, gente? Dá um bolo grande de 22 centímetros de diâmetro ou 3 pequenos, 250 gramas. Eu fiz 2, porque um eu botei 400 gramas e outro eu botei 300 gramas, mais ou menos, tá? Essa variação de peso, gente, vocês vão ter na casa de vocês também, tá? Ó, aqui, como eu falei para vocês, eu fiz ela mais baixinha. Deixa eu marcar a hora aqui, gente. 5 horas. Eu fiz ela mais baixinha porque eu quero fazer estilo tortinha, tá? Então, essa massa aqui tem 250 gramas. Ó, eu fiz ela bem baixinha para fazer estilo tortinha mesmo, tá? Eu vou pegar o meu mousse. Ó, ele ainda não firmou completamente, certo? Ó, ele tá molinho ainda, tá? Não firmou completamente. Eu vou colocar na minha massa, sabe por quê? Porque eu quero que ele umedeça a massa um pouquinho. Vocês estão vendo aí? Deixa eu tirar o caderno aqui. Eu vou colocar aqui. E aí eu vou levar para a geladeira de novo, porque aqui em cima eu vou colocar uma caldinha de maracujá que eu fiz, tá? Então eu levo para a geladeira de novo. Para firmar bem. A geladeira não... A gelatina não fez efeito ainda ali, né? Não deu o quê? Não deu 30 minutos, né, gente? Tá? Aqui, gente, esse bolo aqui, galera, eu preciso fazer diferente, tá? Ó. Essa minha massinha que eu vou... Deixa aqui. Essa minha massinha que eu vou fazer ele de camada, tá? Então, olha só. Eu deixei essa massa aqui para mostrar para vocês o que é... Isso aqui é um erro, tá? Eu pensei em vir, mas eu pensei bem assim, não, eu vou mostrar, porque com certeza vai acontecer na casa de alguém. O que significa isso aqui? Acontece muito em massas brancas. Isso aqui é um erro de forno ou que passou muito óleo para untar a forma, tá? Então, ou você pré-aqueceu demais o teu forno antes de botar a massa, e aí ele queima, né, em volta, e a gente só enxerga isso nas massas brancas, mas muitas vezes acontece nas massas escuras também, e aí tem aquele cheiro, né, um pouquinho de queimado, e você vai, olha, a massa ela não está queimada, e é o que aconteceu aqui. Ela não está queimada, tem o cheiro, né, do maracujá, mas está uma massinha escura. Então, acontece isso, quando eu pré-aqueço demais o meu forno, e dá esse choque térmico que acaba queimando um pouquinho a volta do bolo, ou quando eu passo muita gordura para untar a minha forma, certo? Como essa massa aqui foi a aula que eu gravei para o clube, que eu estava gravando hoje, eu iniciei o bolo, eu pré-aqueci o forno. Então, com certeza, ele ficou uns 30, 40 minutos pré-aquecendo, então o erro está ali. E eu trouxe para mostrar para vocês que isso pode acontecer sim, tá? Então, tomem cuidado. Mas isso aqui não é perdido não, tá, galera? O que eu posso fazer aqui? Eu posso vir raspando e ao ir eu vou, ó, retirando essa partezinha
mais queimadinha, tá? Uma faquinha de serrinha. Com cuidado para não despedaçar o seu bolo. Ó, eu venho raspando e vou tirando essa partezinha que queimou um pouquinho. Eu não gosto, gente, de cortar, porque normalmente vai quebrando e não fica assim bem certinho, tá? Eu gosto de fazer isso, é um pouco mais demorado, mas eu gosto de fazer assim nas minhas massas brancas, tá? Então, aí você faz, caso você for fazer nesse estilo de forma, né? Ó, vou raspando e vou retirando. E aí, com bastante paciência, você vai conseguir essa bordinha, tá? Tá, gente? Não vou fazer tudo aqui porque é um processo demoradinho, tá? Ó, fica toda essa casquinha já vai ficando mais clara, tá bom? Então, aqui eu já tô com a minha outra massa, certo? Minha outra massinha tá aqui. Eu preciso esperar o meu mousse firmar um pouquinho mais, mas não completamente. Vou fazer uma camada de mousse aqui bem generosa e vou colocar a minha outra camada aqui em cima. Isso eu vou mostrar para vocês lá no meu story depois, tá? Como ficou esse bolo, mas é o bolo da foto aí, da live. Certo? Agora, gente, deixa eu marcar o tempo aqui e cuidar do meu bolo. Agora eu estou aqui sobre minhas colheres. As colheres, gente. Eu estou aqui, gente, com a minha calda de maracujá. É a caldinha que a gente vai cobrir o nosso mousse, é a caldinha que eu vou fazer a cobertura ali do nosso bolo, vou fazer a cobertura desse bolo também, tá? Esse aqui a gente não vai fazer junto porque não tem mistério, simplesmente vocês vão colocar na panela e dar o ponto ideal para essa calda, tá? Aqui também muito a gosto, tá, gente? Eu coloquei 400 ml de água, uma polpa de maracujá, umas 30 gramas do adoçante, aí fica a gosto, né, de vocês. E eu gosto muito de estar utilizando anis estrelado e a canela, tá? Que tá aqui, certo? E aí eu levo para o fogo e deixo reduzir, fogo médio, e deixo essa caldinha reduzir. Não esperem que vire uma calda de caramelo, né? Igual fica com açúcar, que não vai ficar. Ela vai ficar mais ralinha. E um dos pontos que a gente tem que observar para acertar, né? Quando eu vou desligar essa massa, é quando a polpa do maracujá se dissolve toda e a gente não enxerga mais a diferença entre a água e a polpa de maracujá. Então, quando ela fica, né, numa corzinha só, ó, fica toda amarelinha, meio dourada, é o ponto que eu vou desligar essa minha calda. Se eu estiver utilizando adoçante natural, xilitol, eritritol. Por quê? Porque vocês vão olhar aqui, ela parece bem ralinha, né? Mas, gente, vocês lembram que quando a gente leva para um pouquinho mais. Então, para eu não correr o risco desse meu eritritol cristalizar e ficar duro, eu não posso reduzir demais. Eu tenho que deixar uma quantidade líquida boa para que ele fique fluido ali na calda por mais tempo, tá? Então, quando levar para a geladeira, com certeza ela vai ficar um pouquinho mais firme e vai ficar no ponto certo, tá? Eu unto as minhas formas, gente, com óleo de coco, tá? Quando faço esses bolos nessas formas aqui, gente, eu passo desmoldante, tá? São facilidades que não adianta a gente
precisa ter também na confeitaria, tá? Porque você untar só com óleo de coco, essas formas aqui, fica bem complicado de retirar o bolo depois. Ainda mais que as massas low carb são mais pegajosas do que as massas tradicionais. Então, quando eu faço nessas formas com muito detalhezinho, eu uso desmoldante, tá? E aí você pode procurar, tem desmoldante aí com um monte de gordura ruim, mas tem uns que são menos, são 1, 2 ingredientes só que você consegue estar utilizando, tá? Olha também se o teu desmoldante tem glúten ou não tem glúten, tá? Também pode usar. Gosto muito de usar aquele spray de óleo de coco. Normalmente ele é vendido para salada, mas eu uso para untar as formas, tá? Porque ele espalha bem, melhor do que o pincel. Eu gosto bastante também. Certo? Quero finalizar. Vamos ver se já ficou, gente? Provavelmente não, tá? Ainda tá molinho. Ainda tá molinho, gente. Perguntas, galera, até aqui. Vou dar uns 5 minutinhos de perguntas, até eu conseguir firmar um pouquinho mais minha mousse, pra gente finalizar, tá? E aí depois a gente finaliza junto aqui, tá bom? Vou olhar os dois, tá, gente? Na calda eu usei em média 30 a 40 gramas de adoçante, tá? Vai muito a gosto, tá, gente? Como eu falei, eu gosto bem azedinho, eu não coloco muito. Outra dica para vocês, o eritritol, ele tem residual mentolado, ele não tem residual de adoçante, ele tem um residual mentolado. Então, para receitas cítricas, ele fica excelente, porque ele puxa esse mentolado, porém, ele fica mais azedinho ainda, tá? E aí vocês equilibram com um adoçante de poder dulçor, tá? Qual a validade? Gente, a massa do bolo, ela pode ficar até 5 dias aí na geladeira, tranquilamente congelada até 60 dias, tá? Agora, se você colocar a mousse, aí são 5 dias de geladeira, não tem como congelar nem nada, tá? No máximo. E a textura da mousse, ela também já muda, tá? Qual o tamanho da forma do piscininha? Gente, a minha é de 16 centímetros, tá? Você tem piscininha de... Eu tenho bem pequenininha, que eu faço tortinha, de 8 centímetros de diâmetro. Tem de 15, 16, 18, 20, 22, 24. Então, ela faz um bolo de 22 centímetros de diâmetro, ou bolo, forma bolo suíça, ou o ballerine, que é o piscininha no caso, tá? Como eu fiz dois, então, eu usei de 16 centímetros. Quantas gramas de manteiga na substituição do óleo de coco? É a mesma quantidade, tá? Só, claro, ele vai ficar um sabor mais forte, o aroma da manteiga também. Aí é questão de gosto também, tá? Mais dúvidas? Lembrando que esse material em PDF vai estar todinho lá no nosso clube, tá, gente? E as técnicas e métodos de bolos caseiros, quem quer se especializar, quem quer se aprofundar mesmo nas massas de bolo low carb, saudável, gente, a gente está com as inscrições abertas do curso de bolos caseiros low carb. Não vai ficar por que é a semana Páscoa Lucrativa 2.0, que a gente já fez uma e agora a gente vem com as tendências aí de mercado de Páscoa. E então, essa semana, a gente vai ser a última para a inscrição do curso, tá? Ainda tá com desconto de R$200 para se inscrever para o curso Bolos Caseiros Low Carb e ainda ganha o módulo especial de Páscoa Lucrativa, tá? Então, quem quer se especializar mesmo, conhecer os métodos de preparo, entender sobre as farinhas, a função de cada uma, entender a função dos mix de adoçantes, né? Tem mais de 30 receitas lá, low carb, também eu auxilio vocês a fazer as massas sem glúten, zero açúcar. Então, é um curso bem completo mesmo, para quem quer se especializar, tanto para você ter aquele bolinho, né, no meio da tarde para sua família, como também quem quer entrar no mercado aí de bolos
saudáveis, o low carb cresce muito, está crescendo demais e cada vez vai crescer mais ainda, porque não é mais uma questão de vaidade, é uma questão de saúde. Ele não auxilia só no nosso emagrecimento, mas também ele ajuda a nossa saúde, ele nos auxilia na compulsão alimentar, porque, né, no decorrer do tempo, ele vai nos ajudando, né, a comer em pequenas quantidades, ele nos sacia, ele nos dá o clique aí da saciedade, então vai cada vez mais aumentar o low carb aí pra gente. Quem já começou a se especializar, gente, já tá muito à frente aí de todo mundo, tá? Certo? Carmen, está maravilhoso o curso dos caseirinhos. Ai, que coisa boa. A gente já está a milhão, gente, no curso. Tá bom? Estamos a milhão. Então, quem já entrou, já está pegando as nossas mentorias especial de Páscoa, né? Então, quanto mais você demora para entrar no curso, menos conteúdo você vai pegar ao vivo, né? Menos ajuda, suporte da nossa comunidade você vai ter. E também as mentorias comigo, que a gente está fazendo uma série de mentorias aí até a Páscoa para auxiliar mesmo, dar aquele empurrãozinho para você perder o medo e ter autonomia na receita das massas de bolo caseiro, tá, gente? Então, vai lá depois da live, já vou pegar o meu bolo aqui depois da live, vai lá na minha bio do Instagram, tá lá em inscrições abertas, corre, se inscreve, porque semana que vem, entre o dia 22, alunas também, tá? Vem aqui comigo, essas aulas, você sabe que além do conteúdo do curso, toda vez que eu venho ao vivo com vocês, tem muito conteúdo também, tá? Não é conversa jogada fora, a gente vem aqui, brinca, conversa assim, né? Troca ideia, responde. Nós tem muito conteúdo em todas as lives que eu venho aqui com vocês, tá? Então, semana que vem, semana especial, Páscoa Lucrativa 2.0. A gente vai aprender as tendências aí de Páscoa, tudo numa versão low carb. E a gente vai trazer um convidado que vocês já sabem que eu gosto muito dos produtos dele, os chocolates da Gobesh. Vou trazer as novidades e as tendências deles também e auxiliar vocês a trabalharem com esse chocolate, tá, gente? Então, vai ser muito legal mesmo. Entre o dia 23 e o dia 25, semana que vem, tá? Quarta, quinta e sexta. Todos os dias, 16 e 8, a gente vai estar aqui com essa semana, esse curso, mini curso, né? Páscoa Lucrativa 2.0, tá bom? Isso, gente. Lembrando que vocês precisam se inscrever para a semana Páscoa Lucrativa, tá? Porque é lá nos grupos do WhatsApp que a gente envia, né, todo o material para vocês, envia os avisos, envia os descontos, enviamos as super oportunidades de vocês estarem participando da nossa comunidade, entrando para os nossos cursos, conhecendo mais os nossos produtos, mas também a gente manda os materiais, né, que a gente vai estar utilizando durante essa semana. Então, essa semana vai ter receita em PDF, a gente vai enviar lá nos grupos do WhatsApp. Então, para participar, vocês precisam se inscrever nessa semana de Páscoa Lucrativa, tá bom? As alunas, com certeza, essa aula já está garantida no nosso curso, tá, gente? Então, as aulas da semana, para quem é aluno, vai subir para a plataforma, vocês vão poder assistir um ano aí para assistir essas aulas também, material em PDF, material de apoio todinho para vocês, tá? Vamos lá ver agora de novo? Será que já deu, gente? Não deu, né? Óbvio que não deu, né, Thalita? Só se eu tivesse aquele ultra do Bake Off, aí teria dado. Mas vamos lá, gente. Se afundar um pouquinho, me perdoem, tá? Eu gosto de mostrar para vocês. Eu venho aqui, eu faço ao vivo, eu gosto de mostrar a textura, eu gosto de mostrar que realmente funciona, que não é balela, que a massa tá aqui, que o bolo tá aqui, tá, gente? Depois eu publico lá no Instagram de novo, mas eu gosto de mostrar tudinho para vocês, tá? Ó, então tô aqui finalizando. Cuidado, gente, eu botei especiarias, né? Para não botar pedacinhos aqui Nossa, fugiu o nome. Do anis estrelado. Tá molinho ainda, gente. Tá molinho ainda, me perdoem. E aí, eu vou finalizar com o meu chocolatinho branco. Como eu coloquei o chocolate branco na mousse, então eu vou finalizar fazendo um detalhezinho de chocolate branco, tá?
Olha lá. Tá misturando, gente, porque o mousse não estava bom ainda, né, dona Thalita? Gente, 22 minutos, né? Não tá bom ainda não. Aqui, gente, vocês podem fazer brigadeiro de maracujá. Tem tanto jeito de enfeitar esse bolo que ele é incrivelmente delicioso. Vocês podem fazer brigadeiro de maracujá, pode botar o chocolate, que é o que eu vou fazer. Esse chocolate precisam temperar, porque como vai ficar aqui, nem é interessante que ele fique muito durinho, não, tá? Como ele vai ficar para corte, então é legal que ele fique assim. Nossa, vai derreter um pouquinho mais. Chocolate branco, gente, vocês têm que tomar cuidado, tá? Não pode colocar aí 1 minuto e meio que ele queima, nem 30 segundos. Ele queima bem fácil, tá? Agora sim. Vamos lá. Prático, não tem mistério, aquele enfeitezinho de boas que a gente gosta de fazer, tá? Sem mistério, só para ficar bonitinho, certo? Vocês querem que eu corte? Deixa eu botar na bailarina para ficar mais alto. Como eu falei, gente, a mousse não está boa ainda. Tá? Então ela vai estar bem molinha. Tô com dó de cortar assim. Eu corto, galera. Corto, eu mostro depois no story para vocês. A mousse tá molinha, vai sair todinha. Esse bolo, gente, depois de colocar a mousse, vocês deixam ela perto de estar bem fininha, tá? Porque aí vocês vão levar para a geladeira só mais uns 15 minutinhos. E aí a massa de vocês não vai ficar seca, tá? A massa de vocês não vai ficar seca. Se vocês colocarem a mousse muito molinha, aí vai acontecer o que aconteceu aqui. Vou ter que deixar pelo menos mais uns 40 minutos na geladeira para ela firmar, tá? Não, ali no YouTube estão dizendo que eu não cortar. Não é? Vamos deixar ela mais firme, depois eu corto para vocês e mostro? Certo? Vou ver como é que tá o meu bolo. Eu sou do palitinho. Vou botar ela na geladeira então. Gente, olha só. Eu acho que o bolo ainda não tá pronto, mas eu quero mostrar como ele cresceu, tá? Falta mais uns 2 minutinhos. Olha lá. Como ele cresceu bonito, sem afundar. E lindão, tá? Então tá bom, gente. Só façam isso que eu fiz. Vai mais uns 2 minutinhos, tá, gente? Só retira
bolo low carb, assim como eu tirei, se vocês estiverem fazendo live e quiserem mostrar que nem eu. Se não, galera, mesmo se estiver quente aí na cidade de vocês, desliga o forno, abre a porta e deixa ali mais uns 6, 7 minutinhos, tá? Para depois realmente. Certo, gente? Isso, mostra depois nos stories, mostra depois nos stories. Vou fazer isso então. E aí, galera, gostaram dessa receita? Muito mara, né? Olha lá então, lembrando, essa live eu vou deixar, gente, olha só. Isso me veio na cabeça agora, tá? Eu vou deixar mais 1 hora apenas essa live aqui. Até às 18h30 live no YouTube, que é o tempo de eu baixar essa live e subir para a plataforma do Clube. Então, quem não assistiu desde o início, volta essa live, assiste em 2 vezes, né? Que dá para acelerar o vídeo, e assiste essa live de novo, porque às 18h30 eu vou estar retirando ela do YouTube e ela fica exclusiva para os alunos, tá bom? E lembrando, se inscrevam para a semana gratuita Páscoa Lucrativa 2.0. Vai ser um show de tendências e de doces gostosos e maravilhosos, como sempre, entre o dia 23 e o dia 25. O link está na bio do Instagram, clica lá, vem para os grupos, que vai ser lá. A gente vai deixar todos os avisos, comunicados, os materiais de apoio que vocês vão precisar para essas aulas, tá bom? Vai ser muito legal, vai ter muito conteúdo e muita receita bacana para vocês. Ovos de Páscoa, vai ter tendência, vai ser muito legal, tá bom, gente? Combinado? Saindo daqui, o que vocês precisam fazer? Se inscrever para a semana Páscoa Lucrativa 2.0, que o link está na bio. Assistir novamente essa aula, que vai ficar gravada até as 18h30 no YouTube, galera. No Instagram não vai ficar no YouTube, certo? E aí, depois essa live fica só para os alunos, tá bom? Combinado? Super chance aí para vocês, tá? As fotos do bolinho prontinho eu posto depois para vocês lá no Story. Vou deixar ele gelar bem bonitinho para mostrar depois para vocês, tá? Beijos, gente. A gente se encontra por aí em algumas lives extras que eu costumo fazer e aparecer sem a inteirinha juntinho. Começamos na terça-feira. E depois 23, 24, 25, nossa semana Páscoa Lucrativa 2.0, juntinho com vocês a semana inteira, tá? Beijos, ótima quinta. Valeu, eu vou correr. É isso aí. Tchau, tchau.